Oi, Flávia. Agora nós vamos apresentar nosso caso clínico da disciplina de Imunologia Prática. O nosso grupo é Amanda Ribeiro, Ana Elisa, Bárbara Bastos, Carolina Araújo. Então, sobre a paciente, o seu nome é ILF, idade 28 anos, do sexo feminino e precedente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, a descrição do caso é que a paciente chegou no atendimento relatando dor no estômago. A história da moléstia atual é que ela chega no pronto atendimento queixando dor epigástrica com queimação. Relata que a dor melhora após as refeições leves e piora quando as refeições são ricas em gordura. Apresenta tosse seca, insistente, broncoespasmo, náusea, surtos de diarreia com aspecto gorduroso, com muco e sem sangue. Não fez uso de nenhuma medicação para aliviar esses sintomas. Sobre a história patológica pregressa, a paciente nega etilismo e tabagismo, nega contato com águas paradas e com triatominas. A paciente relata que está em quimioterapia em decorrência de um câncer descoberto há 4 meses. Portanto, ela está imunossuprimida. Sobre a história familiar, a paciente relata que seu pai e sua mãe são rígidos. E sobre a história social, ela reside em casa de alvenaria com saneamento básico precário. Trabalha em área rural e tem o costume de trabalhar descalça e sem luvas. O exame físico da paciente, primeiramente, foi realizada a ictoscopia e a paciente estava ativa, com fases atípicas, hipocorada, acianótica, anictérica, afebril e não apresentava nem edemas, nem linfanopatias periféricas. A inspeção do aparelho respiratório revelou um tórax simétrico com aumento do diâmetro anteroposterior e a expansibilidade dos lobos superior, médio e inferior estavam diminuídas. A percussão apresentou presença de som claro pulmonar com frêmito tóraco-vocal diminuído. Já a ausculta foi revelado murmúrio vesicular diminuído difusamente em toda a área pulmonar com roncos nas bases. A frequência respiratória da paciente estava levemente aumentada, com valor de 28 incursões respiratórias por minuto. Ao inspecionar a pele, foi possível observar a presença de lesões urticariformes, com presença de placas eritematopruriginosas, com petequias e edema na pele da paciente, como é possível ver na imagem ao lado. O aparelho cardiovascular apresentou frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto, pressão arterial de 13 por 8 e a ausculta não apresentou nada digno de nota. O ictus corte da paciente não era visível e não era palpável. O aparelho digestivo, a inspeção dele revelou abdômen plano, sem massas ou visceromegalias visíveis. A ausculta, o abdômen estava peristáltico e a palpação ele estava flácido, indolor à palpação superficial, mas doloroso à palpação profunda em epigastro. O fígado e o baço não estavam palpáveis. Os exames laboratoriais. Foi solicitado um hemograma que apresentou valores diminuídos de hemácias, hemoglobina e hematócritos, e valores levemente elevados de leucócitos totais, e os eosinófilos também estavam elevados. Os eosinófilos elevados são comuns em doenças parasitárias, principalmente nas hemantíases. Portanto, analisou-se que a paciente tinha anemia e uma intensa eosinofilia, que é algo comum nessas doenças. Nos exames de imagem, foi solicitada uma tomografia computadorizada dos pulmões, como é possível ver ao lado, que evidenciou um infiltrado pulmonar bilateral. E nesse momento foi formulada uma hipótese de que essa alteração no pulmão poderia ser síndrome de Loeffler ou pneumonia eosinofílica. As nossas hipóteses diagnósticas foram estrongiloidíase, ascaridíase e ancilostomíase. Depois que criamos essas hipóteses, resolvemos solicitar um exame parasitológico de fezes, do método Rugai. Nós fizemos esse exame com uma amostra única e não foram encontrados larvas ou ovos de parasita. Dessa forma, para confirmar ou descartar a possibilidade de uma doença parasitária, foram solicitados os exames de ELISA e aglutinação, pois surgiu a suspeita de doença pulmonar. Como o método só analisa as fezes, pode ser que o paciente apresente uma doença parasitária, apenas as larvas e o parasita só não saíram nas fezes do paciente.
Após a solicitação desses outros exames, o ELISA e a hemaglutinação foram reagentes para o antígeno de estrongiloidias estercoralis, ou seja, um diagnóstico positivo para a doença de estrongiloidíase. Bom, a hemaglutinação direta, ela consiste basicamente nas hemácias como um suporte para os antígenos, que são adsorvidos à sua superfície, que para a estrongiloidíase são os antígenos de estrongiloides estercoralis, que é o agente etiológico da doença. São usadas, então, hemácias previamente sensibilizadas com esse antígeno, que podem ser fixadas em formaldeído ou glutaraldeído, o que soluciona o problema da fragilidade da estocagem por longos períodos de tempo. Uma vez na presença de glutaraldeído, após o tratamento com ácido tânico, essas hemácias elas expõem cargas residuais e absorvem as proteínas e glicoproteínas com elevada estabilidade, aumentando a quantidade de proteína absorvida e tornando maior a sensibilidade do sistema. Também pode-se empregar antígenos purificados, o que vai tornar maior a sensibilidade e a especificidade do teste. E para esse teste, ela é utilizado basicamente uma placa de microtitulação com fundo em V, onde se adiciona a amostra de soro do paciente, que é o nosso caso, que se for reagente, conterá os anticorpos anti-estrongiloides estercoralis, que aglutinarão com as hemácias sensibilizadas. Adiciona-se também os controles positivo e negativo e as hemácias sensibilizadas com os antígenos aos poços, onde foram adicionados os 3 itens anteriormente separados. A positividade do teste ela pode ser visualizada a olho nu e os critérios de determinação da reatividade são, no nosso caso, a amostra reagente, que as hemácias distribuídas de maneira homogênea vão formar um tapete ou um manto, como a gente pode ver na imagem aí embaixo à direita, o positivo, que é formado pela malha de imunocomplexos, né, antígeno-anticorpo, ocupando assim uma área maior do que 50% do fundo da placa. Quando a amostra for negativa, ou seja, quando não for reagente, as hemácias elas vão se sedimentar e ficar acumuladas em forma de botão no fundo do pulso, como mostra a imagem aí à esquerda, demonstrando que não houve interação entre as hemácias e a amostra do paciente. E quando a amostra ela é considerada indeterminada, é porque ela foge de qualquer padrão explicado. Esse teste ele pode ser semi-quantitativo, titulando a presença de anticorpos utilizando diluições seriadas com diluente. Além disso, o método da hemaglutinação indireta apresenta boa sensibilidade e especificidade quando comparado com o método seguinte, que é o ELISA. O ELISA que a gente vai usar aqui no caso foi o ELISA indireto, que o ELISA no geral baseia-se em reações antígeno-anticorpo detectáveis através de reações enzimáticas. O que usamos foi o indireto, e nesse tipo é colocado um antígeno aderido a um suporte sólido, que é o que a gente vai chamar da placa de ELISA. A seguir, coloca-se sobre este o soro em teste, o do paciente, né, no nosso caso, na busca de anticorpos contra o antígeno. Se houver anticorpos no soro em teste, ocorrerá a formação da ligação antígeno-anticorpo, que posteriormente é detectada pela adição de um segundo anticorpo dirigido contra imunoglobulinas da espécie, onde se busca detectar os anticorpos, a qual é ligada à peroxidase. Este anticorpo anti-GG, ligado à enzima, denomina-se conjugado. Ao adicionar o substrato apropriado para a enzima, os orifícios onde ocorreram a reação antígeno-anticorpo apresentarão uma coloração. Portanto, vai indicar a presença de antígenos de estrongiloides estercoralis. O tratamento para esse paciente se baseia em vermectina, 200 mg por quilo, uma dose única via oral, ou via interal por 5 ou 7 dias, ou até que os parasitas sejam erradicados. A evolução do nosso paciente se deu basicamente com sintomas desaparecendo após uma semana, e ao refazer os testes laboratoriais, todos deram negativos para a doença. Estas foram as referências que o nosso grupo usou na realização desse trabalho, e muito obrigada.